Olá, está começando mais um Papo.com e hoje nós vamos conversar sobre a questão do racismo na mídia brasileira. De acordo com a pesquisa da revista Vai da Pé, realizada no primeiro semestre de 2017, de todas as emissoras analisadas em São Paulo, apenas 10 apresentadores negros foram encontrados, contra 261 brancos. Essa diferença é confirmada na pesquisa Quem é o Jornalista Brasileiro, da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Federação Nacional dos Jornalistas. Ela mostra que apenas 5% dos profissionais da área são negros, um número extremamente pequeno comparado aos 53% de brasileiros negros e pardos do país, segundo o IBGE. É com esse panorama que iniciamos o nosso bate-papo com a jornalista Maria Amélia Rocha, primeira negra a apresentar o programa Metrópolis na TV Cultura e que hoje trabalha como apresentadora do programa Bom para Todos na TVT. Seja bem-vinda, Maria. Olá, prazer estar aqui, Júlia. Maria Amélia, você acredita que a representação dos negros é feita de forma adequada na mídia? Obviamente que não. Nesse seu texto de abertura já fica claro que não, né? O que você identifica como cerne da questão do racismo na mídia brasileira? Olha, a mídia brasileira reflete a sociedade brasileira, não é? Então, você vê que a maior parte da população é negra e não está nos melhores postos de trabalho, consequentemente não está na mídia, não está na televisão, não é representada na mídia brasileira. Tanto que quando um estrangeiro vem para o Brasil, liga a televisão, ele tem a certeza que ele está no país nórdico e não no país da América Latina de maioria negra. Como jornalista, como é possível mudar essa realidade? Essa é uma pergunta muito difícil, Júlia. Eu acho que com muita luta, eu acho que com cotas, eu acho que com todas as possibilidades sociais de ascensão do negro, com ajuda. É óbvio que se você for pensar na tal da meritocracia, que está muito em voga, você vai dizer, não, seria interessante que todos pudessem concorrer da mesma maneira, né? Só que a gente está sabendo que tem o Usain Bolt ali na frente e os negros estão aqui atrás. Então, não estamos partindo do mesmo patamar. Portanto, é necessário que tenha todo esse auxílio, que agora sempre foi muito contestado, a questão de cotas e tudo isso, mas, por enquanto, é necessário. Essa é uma medida que está levando os negros para as universidades e que, de alguma maneira, vai empurrar, né, vai forçar a entrada dessa população nas mídias e onde quer que seja, não é? Quando eu fiz universidade, eu era a chamada exceção. Eu fui exceção em várias redações onde eu trabalhei, como única negra. Fui a primeira negra, fui apresentada aqui como a primeira negra a apresentar o Metrópolis, na TV Cultura. Então, quer dizer, está na hora de a gente parar de ser exceção, né? E como os coletivos negros têm se organizado para combater esse racismo? Eu não faço parte de nenhum coletivo negro. Por razões óbvias, você acaba sendo militante, porque você sente na pele tudo o que está acontecendo com os negros. Então, mas eu acompanho, né? Mesmo sem fazer parte de um grupo, eu acompanho todo o movimento. E eu acho que é uma luta insana e que uma hora a gente acaba conseguindo algum resultado. Não é uma coisa simples, não é fácil, não vai ser facilmente aceito, né? Você vê que agora o racismo está extremamente explícito, não é? E nesse aspecto, as mídias, as redes sociais foram fundamentais, porque elas deixaram muito claro o racismo da sociedade brasileira, né? Então, todo mundo fala assim, nossa, mas as pessoas se xingam, elas falam isso, elas não têm constrangimento de explicitar o seu racismo. Então, nesse aspecto, acabou ajudando o movimento negro, porque a gente não teve mais que ficar falando, olha, nós somos perseguidos, o país é racista, o brasileiro é racista, né? Tudo isso que fazia parte do movimento, fazer a cabeça das pessoas com relação a isso, esse passo a gente já deu, né? Todo mundo já sabe que isso de fato existe. Então, agora a gente está construindo passo a passo a possibilidade de alterar isso. Vai acabar o racismo? Duvido muito, né? Quando você vê um governo ilegítimo tomando as medidas que está tomando, você vê que vai retardar muito a nossa possibilidade, né? Com programas sociais sendo extintos,
E quem se beneficia disso? A parte pobre da população, e a maior parte da população negra é pobre. Então, o nosso movimento vai ter que trabalhar muito, muito mesmo. Mas eu acho que a gente não desiste, não. A gente está aqui para provar que é possível. Levando em consideração a sua experiência como jornalista no âmbito sendo negra, como você acha que a representação de estereótipos e do sensacionalismo prejudica a percepção do público? Olha, se você todos os dias batendo na mesma tecla, quando você lê criticamente um jornal, você vê, por exemplo, um menino de classe média, carioca, média alta, tal, foi pego com drogas. Então, filho de uma família de classe média, etc. e tal, o estudante, não sei o que lá. Um menino pobre, negro, pego com a mesma quantidade de droga. O bandido, então, isso já está no imaginário da população. Existe até uma pesquisa feita com pessoas de RH, que selecionam pessoas para empresas e tudo isso, e quando se exibe um negro e um branco na mesma situação, a pessoa faz percepções distintas. Então, um negro correndo, a pessoa o avalia como, é ladrão, está fazendo alguma coisa errada. Um branco correndo, ele está fazendo exercício. Entendeu? Isso está muito já incutido na população, em todos os níveis. Seja das pessoas mais humildes até a pessoa super preparada, né? Então, quer dizer, para a mídia, o negro pobre está sempre associado ao mal feito. A imagem do negro pobre está sempre associada ao mal feito, né? Ao branco, ele é doente, ele pode ser tirado da prisão para ir para uma clínica para ser tratado. Então, essa diferença já está na cabeça de todo mundo, entendeu? Então, é uma batalha muito dura, muito difícil. E quando você pensa, por exemplo, nos programas sensacionalistas, nos programas policiais que invadem a tarde inteira na televisão, você vai ver que ali a câmera está ali mostrando aqueles meninos negros encostados na parede, de bermuda, regata, sandália havaiana, etc. e tal. Aquilo ali já é o exemplo, já para todo mundo aquilo ali é um exemplo claro de bandido. Então, a polícia, quando sai para a rua, você vê eles parando, cuidando da nossa segurança, e dando enquadro e não sei o quê, você sempre vai ver um menino com essa característica, entendeu? Então, é na cabeça do policial e é na cabeça da dona de casa que está ali assistindo a televisão. Então, é um trabalho gigantesco que a gente tem que fazer, sabe, para reverter isso. E isso só vai vir na medida em que a gente for mostrado de maneira mais positiva na televisão, certo? Na medida em que a gente possa estar apresentando programas e que a gente possa ser o repórter e que a gente possa escrever a notícia e que a gente possa estar na novela, sabe? Somos a maioria da população. A gente tem obrigação, tem a necessidade, tem a obrigação e tem o direito de ser melhor retratado. No próximo bloco, vamos continuar debatendo essa questão do negro na mídia brasileira e também da participação negra nas universidades. O Papo.com volta já. Estamos aqui com Maria Amélia Rocha, jornalista e ativista negra. No bloco anterior, estávamos falando sobre racismo na mídia. Esse é um assunto que vem ganhando a atenção da sociedade, mas que ainda precisa ser amplamente debatido. Para entender melhor essa realidade, vamos acompanhar a reportagem de Érica Paixão. O número de apresentadores negros nos telejornais das principais emissoras de sinal aberto é de aproximadamente 6%.
sendo significativamente menor em comparação com o de profissionais brancos. O baixo número de negros na mídia brasileira está, em parte, relacionado à falta de acesso dessas pessoas ao ensino superior, que só foi incentivado a partir da Lei de Cotas Raciais. Em 2014, primeira década de efetivação do sistema, 18,5% dos alunos formados eram negros cotistas. Com a aprovação da lei, até 2015, ao menos 150 mil estudantes negros ou pardos conseguiram ingressar na universidade pela política. Mas ainda não é o bastante. O Brasil é o país com a segunda maior população negra no mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. Mas ainda assim, essas pessoas encontram dificuldade em acessar espaços de poder e, quando fazem, são diretamente atacadas. Na Universidade Presbiteriana Mackenzie, por exemplo, diversos são os casos de racismo denunciados, que muitas vezes são negligenciados pela universidade. O mais recente aconteceu no último dia 17 de agosto, onde um estudante de comunicação foi impedido de entrar na universidade com o seu irmão, ambos negros. Na minha turma, eu acho que tem eu e mais 2 alunos negros, e na outra turma devem ter mais 2 alunos negros. Somente eu. Nenhum. Minha turma, nenhum. Às vezes um ou outro participa das aulas na minha sala, mas no máximo 2. Estar aqui no Mackenzie como mulher e como negra é uma luta diária. A pessoa não nasce racista, né? É algo que é meio construído na pessoa. Embora presentes, as leis e estatutos em vigor parecem não ter a efetividade necessária, e a construção midiática sob estereótipos e representatividade prejudica ainda mais o movimento. Maria Amélia, nós vimos na reportagem que a falta de negros na mídia brasileira está diretamente relacionada com a falta de negros também no ambiente universitário. Sim. Você acredita que as leis e estatutos que estão em vigor no Brasil hoje ajudam a combater essa situação? Olha, ajudam, mas não são uma solução definitiva, porque quem tem o poder de decisão, né, de contratar ou não, de permitir a entrada ou não, não somos nós, ou seja, os negros ainda não estão nos cargos de poder de decisão desse tipo de coisa. Mas é óbvio que, como a gente disse no primeiro bloco, a questão das cotas ajuda bastante, realmente impulsiona muita coisa. Como formar profissionais para mudar essa questão na mídia brasileira? Olha, eu acho que naturalizando o assunto, sabe? Tem gente que ainda tem dificuldade de falar. Fulana, você é negra. A pessoa fala, é morena, não sei o quê, queimada de sol, não sei o quê. As próprias pessoas têm dificuldade, não os negros, os brancos têm dificuldade em falar, você é negro, não sei o quê. Para eles parece que é uma ofensa, enquanto para nós é um elogio, né? Então, acho que tem uma construção enorme ainda a ser feita, que depende também da consciência das pessoas que hoje estão nos cargos de poder. Ressaltando esse ponto que você mencionou agora, dessa construção, é importante dizer que você foi a primeira apresentadora negra no programa Metrópolis, na Sim. TV Cultura, Sim. ainda na década de 80. Sim. Você acredita que com o passar dos anos, a representatividade e a forma como o negro é representado na mídia mudou? Olha, a passos lentíssimos, mas mudou. Eu sou da equipe, as pessoas costumam lembrar como a pessoa que apresentou a primeira negra a apresentar a Metrópole, mas eu fui da equipe de criação do programa. E hoje eu sou roteirista também, além de apresentadora. Então, mas a quantidade de negros, assim, nessa situação, em situações semelhantes à minha, é muito pequena ainda. Mudou porque hoje se fala mais explicitamente do assunto. Entendeu? Isso já é um avanço. Eu acho que na medida que a gente falar mais, em que os negros aparecerem mais, puderem se expressar em todas as mídias e tudo isso, as pessoas vão começar a aprender, entendeu? Eu acho que existe um temor do desconhecido. Todo mundo tem medo do desconhecido. Então, aquele negro está ali à distância, está ali na periferia, tal, não sei o quê, é alguma coisa que está longe de você, da sua história, da sua realidade. Então, ele lá, eu aqui, no máximo ele sendo empregado dentro da sua casa e indo embora a determinada hora. Agora, quando houver essa convivência, vai ser melhor para todo mundo, entendeu? Vai ser melhor para a universidade, que tem outros negros. Conhecer outras experiências, outras histórias de vida, tudo te enriquece. E se você quer ser um jornalista, se você quer estar na mídia, você tem que ter essa abertura, você tem que ter esse conhecimento. Você não pode ficar ali dentro da sua bolha achando que o Brasil é aquilo, que está tudo certo, e que aquilo não lhe diz respeito.
Diz respeito, sim, diz respeito ao negro e diz respeito especialmente ao branco, que é quem está realmente nos postos de comando. Na sua opinião, o que essas pessoas podem fazer no dia a dia para mudar essa situação? As pessoas brancas E negras? tomarem consciência, né? Tomarem consciência, antes de mais nada, do que é feito com essa população. Porque a quantidade de pessoas que você vê dizendo que, cotas, imagina, sabe, eu paguei as melhores escolas para o meu filho para depois ele conviver com alguém que entra por cotas, como se aquela pessoa não tem direito porque ela não estudou nas melhores escolas ou não teve esse preparo todo, não sei o quê, como pode estar ali convivendo com o meu filho que foi tão bem preparado, tudo isso. Isso é de uma ignorância profunda, né? Então, eu acho que é uma questão de consciência mesmo, de leitura, de estudo, de compreensão de onde se vive, sabe? E eu acho que na medida em que as pessoas começarem a tomar consciência da existência dessa população e de quanto ela é enriquecedora e que cultura essa população consegue produzir, eu acho que vai ser melhor para todo mundo, entendeu? Melhor para o país, melhor para a universidade, melhor para a mídia, melhor para todo mundo. Basta que tomem consciência de que essa população existe, é rica, é inteligente e tem uma enorme contribuição a dar a esse país. Infelizmente, o Papo.com de hoje já está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença da Maria Amélia, que esteve aqui hoje conosco debatendo essa questão tão importante, tanto na mídia quanto na sociedade brasileira. Muito obrigada pela sua participação. Eu gostei muito de participar. Eu acho sempre que a gente tiver a oportunidade de falar desse assunto, de debater esse assunto, especialmente entre os estudantes, eu me disponho a estar presente. Obrigada. O Papo.com de hoje está terminando. Até o próximo programa.